Tudo tranquilo? Sim. Meu. Bom, então vamos passar aqui para a segunda parte, né? Bem, essa segunda parte a gente vai falar da assimetria de informação, ok? Como eu havia dito para vocês, nem sempre as informações elas são distribuídas de forma simétrica. Elas são refletidas de forma equânime nos preços das ações. E aí a gente precisa ter um certo cuidado de tentar identificar qual tipo de informação sobre a qual nós estamos falando e qual é a forma de assimetria de informação que tem sido identificada. Bom, no geral, primeiro ponto, a gente vai discutir quem são os usuários de informação de uma empresa, né? Quando a gente fala em informação, observem que a amplitude desse tipo de informação, elemento, ela é bem grande, tá? Então, ou seja, são todas todo e qualquer tipo de informação que esteja relacionada a um ativo. E, mais uma vez, assim como no foco da disciplina, a gente está falando de um ativo qualquer, não só de uma empresa, de uma ação. Certo? Então, todos os usuários, eles têm acesso a essas informações. Por exemplo, se eu estou falando sobre o desempenho da empresa, está todo mundo preocupado em tempos de pandemia com, por exemplo, o desempenho que as empresas do setor de varejo terão. E aí existe uma preocupação do acompanhamento dessa empresa ao longo do tempo. Todos os interessados nessa informação têm acesso a essa informação de forma equânime? Quem seriam esses interessados? Acionistas, credores, empregados, fornecedores, tá? Todos aqueles que têm alguma relação com a empresa, ok? Então, essa é uma preocupação geral. A informação em si, ela é um recurso valioso, tá? Então, quanto mais informação se tem, ou quanto melhor é a qualidade da informação, melhor é a tomada de decisão. O Akerlof, que também é um prêmio Nobel com o seu trabalho sobre assimetria de informação, ele aborda esse exemplo utilizando o chamado Market for Lemons. Tá? Esse Market for Lemons, ele utiliza um exemplo do setor do mercado de carros usados nos Estados Unidos para exemplificar o que seria assimetria de informação no mercado. Para eles lá, esses limões são os carros ruins, né? Então, o limão seria um carro ruim que está sendo negociado lá no mercado e que não se tem a devida garantia da qualidade desses aditivos. Uma série de outros exemplos, né? Alguns chamam de abacaxi, outros chamam de mamão, né? O carro é um mamão. Então, é o carro usado ruim. Então, no mercado, ele pressupõe que metade dos carros são carros bons e outra metade são carros ruins. Qual seria o problema da assimetria nesse mercado? É fácil de a gente identificar carros bons, de diferenciarmos carros bons de carros ruins no mercado de carros usados? Não. Compradores e vendedores têm o mesmo nível de informação sobre os veículos? Não. Não. Quem já foi comprar um carro usado, quem já teve a experiência de comprar ou de acompanhar alguém que foi comprar um carro usado, normalmente quais são os cuidados que a gente toma quando a gente vai comprar um carro usado? Quilometragem, a pintura do carro em si, se não tem batida. Se já foi batido. Se o carro foi enviar para o mecânico analisar. Leva para um Mecânico de confiança. Por que a gente faz tudo isso normalmente? Porque a gente não tem segurança de que aquelas informações que o vendedor está passando para a gente refletem o preço do carro. Exato. E quando a gente vai vender o nosso carro, quais são os cuidados que normalmente a gente toma quando vamos vender um carro usado? Tentar ao máximo esconder essas informações que possam, que venham diminuir o valor do veículo da gente. A gente tenta alavancar as coisas boas, as vantagens. Sim.
Quais são as medidas práticas que normalmente a gente toma? Alguns exemplos. A gente leva na oficina antes, dá um banho no carro, apresenta ele de uma forma para que ele se pareça novo, né? Bota um cheirinho ali dentro, A maquiagem, né? Uma maquiagem no carro ali. Se o vidro não sobe, a gente evita baixar o vidro. Então, faz o máximo para maximizar o nosso valor. Então, a gente sabe que na outra ponta, o vendedor ele está tentando esconder os defeitos do ativo e está querendo maximizar as qualidades. A gente já sabe isso, isso é um comportamento previsível. Então, o que é que nós fazemos aqui? Nós, como compradores, procuramos nos cercar de garantias que evitem esse problema. Então, a gente leva a um mecânico, né? Nós olhamos por debaixo do carro, procuramos algum indício de que o carro tenha sido batido, olhamos quilometragem. Então, são formas que nós buscamos para tentar evitar comprar um ativo ruim, porque eles são igualmente vendidos no mercado pelo mesmo preço. Tá? Então, isso é o que o Akerlof explica. Então, ele fala que no mercado, o mercado ele está composto por ativos bons e ativos ruins. E aí, o vendedor conhece completamente a qualidade do seu ativo, do seu veículo, mas o comprador não. Tá? Então, como eu falei, o Akerlof, junto com o Michael Spencer e o Joseph Stiglitz, eles foram agraciados com o Prêmio Nobel de Economia lá em 2001, exatamente pela sua contribuição aos mercados por meio das suas teorias de assimetria de informação. Tá? O Stiglitz, por exemplo, aquele que a gente acabou de citar na aula de eficiência de mercados. Então, o comprador tende a oferecer um preço abaixo daquele que realmente o veículo valeria, porque ele acredita que o veículo não tem uma qualidade igual ao vendedor oferece, e ele tenta se proteger pagando menos por isso. Do outro lado, ele tenta maximizar o preço, ele pede um preço acima do que o veículo exatamente valeria, porque ele já sabe que o comprador vai vir para chinchar e pedir um preço abaixo do que o que ele está vendendo. Então, e essa variação teria um custo também, né? Sim, então, esse risco, essa diferença de informação é que representa o risco de informação. Esse risco de informação ele tem um custo. Tá? E aí, óbvio, qual é a forma que se tem de diminuir esse risco? Buscando essa informação de melhor qualidade. Tá? Então, o Akerlof ele relaciona essas questões de qualidade à incerteza dos mercados. Quanto mais incertos os mercados, maior a penalização. Por exemplo, por que hoje a Bolsa cai tanto? Porque a incerteza sobre o futuro é muito grande. A assimetria informacional é muito grande. Por exemplo, segunda-feira, por que a Bolsa teve um novo circuit breaker? Por que a Bolsa estopou? Porque o Fed, que é o Banco Central Americano, tinha uma reunião prevista para quarta-feira para discutir a redução da taxa de juros. O mercado todo já sabia disso. O que o Fed fez? O Fed antecipou a reunião para o domingo. São funcionários públicos, se reuniram no domingo e anteciparam a queda da taxa de juros. Reduziram bastante a taxa de juros nos Estados Unidos. O que aconteceu na segunda-feira? O mercado entrou em pânico. Por quê? O Fed é um órgão que tem uma visão superior da economia norte-americana. Ele vê lá de cima, ele consegue ver tudo. O mercado é formado de investidores e analistas que estão olhando aqui de baixo. Então, a visão é menos ampla. Se o mercado previa que o pior cenário seria a queda de juros na quarta-feira e o Fed veio aqui de cima e baixou a taxa de juros no domingo à noite, então ele transmitiu uma mensagem de que o cenário poderia ser pior do que o que o mercado esperava. Então, as bolsas começaram a derreter e de lá para cá está tudo caindo, até hoje caindo novamente. Né? Então, as questões de qualidade, tá, elas estão relacionadas também à incerteza. Quanto mais incerteza, mais arriscados os mercados são e maior é a assimetria de informação. Tá? E aí a gente vai ter essa assimetria caracterizada de duas formas. O que a gente chama de seleção adversa e o que a gente chama de risco moral. A seleção adversa é o risco que a gente tem de selecionar aleatoriamente um ativo ruim. Eu vou comprar um carro usado no mercado. Eu posso dar sorte de comprar um carro bom, mas eu posso dar o azar
e selecionar um carro ruim na hora da minha compra. Tá? Então, um dos incentivos que a gente teria no mercado seria o custo-benefício para diminuir esse risco informacional. Tá? Então, as diferenças entre os preços dos carros usados, por exemplo, pode ser esse objetivo. Então, o objetivo fundamental desse modelo, tá, é demonstrar o problema da seleção adversa. A gente tem o risco de seleção adversa. Então, por exemplo, por que o carro usado tem um preço tão reduzido? Tá? Nós costumamos dizer que um carro novo, se comprado na concessionária, depois que ele cruza a porta da concessionária e se torna um carro usado, por mais que ele tenha ali 1 quilômetro rodado, ele passa a ter uma desvalorização, né? Ele tem ali 10 a 20% de desvalorização imediatamente. Por que isso? Porque ele deixa de ser novo, né? Então surge a assimetria de informação. Por que uma pessoa compraria um carro e no mesmo dia estaria vendendo esse carro? Essa é a primeira pergunta que nós nos faríamos, né? Por que o preço está tão abaixo do preço do carro novo? Tá? Então, alguns questionamentos eles surgem. Nos casos, por que o automóvel está à venda? Será que existe algum problema no automóvel? Será que o automóvel tem algum defeito? Quão grandes ou pequenos são esses defeitos? Esses são alguns questionamentos que a gente teria para fazer. Tá? Então, esses problemas eles são relacionados exatamente por conta dessa assimetria. Forma de reduzir a assimetria, né? A gente a Edna já comentou, ó, leva no mecânico de confiança, né? Então, principalmente no interior, a gente faz muito isso. Tem um mecânico lá, que é o mecânico da família, vai comprar o carro, a gente leva para o mecânico e diz, olha, dá uma olhada aí e vê como é que está esse carro. Hoje em dia tem uma forma mais moderna de se fazer isso, né? Então, por exemplo, como é que a gente confia nas informações contábeis? A gente contrata uma auditoria para a auditoria auditar as informações e publicar um relatório junto com as demonstrações contábeis. Então, no mercado de carros usados, a gente também pode fazer isso. Por exemplo, existem as empresas que emitem os chamados laudos, né? Então, um laudo de procedência. Então, ela vai lá olhar e dizer, olha, esse veículo é um veículo bom. É uma equipe de profissionais que faz uma varredura para dizer que o carro é bom. Então, eu trouxe um exemplo de alguns anúncios que a gente tem aí nos vários mercados, tá? Então, são empresas que são especializadas em analisar exatamente essa qualidade do veículo. No final, eles emitem um laudo, dizendo, olha, esse carro já foi batido, ele tem um serviço que foi feito ali no Paralama, ele tem um histórico de ter sido recuperado de leilão. Então, eles vão apontar isso. Quais são os objetivos desses laudos? Diminuir a assimetria de informação. Tá? Então, os pressupostos básicos que a Kerloff traz é que no mercado de carros usados envolve dois tipos de indivíduos, proprietários e compradores. Cada um busca, então, maximizar a sua utilidade, maximizar os seus ganhos. O vendedor vai tentar esconder a qualidade do veículo ruim e o comprador vai tentar identificar isso. Tá? Então, nesses pressupostos, os indivíduos eles compram um automóvel sem saber se ele é um carro bom ou ruim. Aí existe, então, uma probabilidade que o Akerlof chama de 1 menos Q, de que esse ativo seja um limão, que ele seja um carro ruim. 1 é 100% e esse Q seria a probabilidade de o ativo ser um ativo ruim. Então, por hipótese, Q é a proporção de carros bons e 1 menos Q vai ser a proporção de carros ruins, né, de limões. Tá? Então, depois de ter possuído um carro específico por um determinado tempo, o vendedor ele tem conhecimento sobre a qualidade do seu veículo. Ele sabe de todas as malícias, ele sabe que para abrir a chave com a porta com a chave tem que balançar a porta, ele sabe que o carro, quando liga de manhã, ele sempre falha na primeira vez, ou seja, ele usou durante muito tempo, né? Ainda, a demanda por carros usados depende de duas variáveis, normalmente o preço e a qualidade média no mercado. Tá? Por isso que os preços médios dos ativos mudam de tempos. Antigamente, hoje eu não sei mais se ainda tem essa cultura, tá? Mas eu estudei em Campina Grande, que é interior do estado aqui, e Campina Grande não tem praia, né? E João Pessoa tem. E eu lembro que meu pai, quando comprava carro antigamente,
ele sempre buscava comprar carros de cidades que não fossem do litoral, porque no litoral tem praia, tem maresia e o carro enferrujava mais rápido. Isso era uma ciência que o pessoal do interior antigamente tinha. Isso é um exemplo, tá? Então, vejam, a qualidade média, em tese, dos veículos do interior tenderia a ser maior do que a dos veículos da capital. Então, isso demonstra como os preços médios podem variar entre as cidades. Então, por exemplo, no que diz respeito à qualidade média dos carros, a gente tem observado no mercado hoje em dia uma série de mudanças nos textos. Os mercados mudam. E como a gente está falando de carros usados, eu vou citar mais um exemplo. Então, por exemplo, no mercado de veículos usados hoje, a gente tem visto um novo tipo de golpe, que é o veículo que o cidadão, que o golpista, ele aluga na locadora com uma equipe, uma quadrilha, ele consegue transferir, fazer a mudança de propriedade desse veículo da locadora para o nome da pessoa física e eles vendem esse veículo para a pessoa física. Então, vejam, além da preocupação com o estado físico, o comprador ele tem que estar atento às questões legais de propriedade do veículo. Tá? Isso eu estou citando como exemplo o setor de veículos usados, mas esse exemplo ele serve para todos os outros mercados, inclusive os mercados de capitais, por exemplo. Tá? Então, uma empresa ela pode ter suas demonstrações fraudadas com o intuito de distorcer a visão do investidor. Então, fundamentalmente, tá, neste gráfico, a gente teria uma curva de qualidade. Tá? Então, a gente vai ter a qualidade o preço dos ativos aqui, mais uma vez, preço alto, relacionado à qualidade dos ativos, qualidade alta. Então, aqui eu tenho ponto zero. Tá? Quanto maior a qualidade do ativo, tá? Então, quanto maior a qualidade do ativo, maior tende a ser o preço. Se a qualidade é menor, tá? O preço aqui seria menor. Então, fundamentalmente, essa é o racional desse gráfico. E aqui eu tenho a demanda. Tá? Então, quando a demanda é alta, tá? Normalmente o preço tende a aumentar. Quando a demanda é baixa, o preço tende a diminuir. Então, além da qualidade, eu tenho a demanda afetando os mercados. E eu trago um outro exemplo de um outro mercado, tá? Que é o mercado de celulares. Um outro tipo de ativo. Então, aqui, eu fiz uma busca do preço desse celular, um Samsung S8, tá novo. Então, ativo novo não tem assimetria de informação, eu sei da qualidade dele. Tá? E ele tem uma garantia. Caso ele tiver algum defeito, eu aciono a garantia e recebo um celular novo, ou um conserto do meu. Então, eu fiz uma busca, tá? Isso aqui já faz alguns meses, esse não é o preço atual, mas serve para exemplo. Eu fiz uma busca aqui lá no Buscapé, que é um buscador de preços, pelo Samsung Galaxy S8 de 64 GB. Encontrei 3 lojas aqui onde eu tenho o preço desses ativos. A Amazon, Carrefour e Casas Bahia. Coincidentemente, o preço aqui era o mesmo, R$ 2.629. Tá? Bom, e aí eu fui olhar o mercado de celulares usados. Tá? Fiz uma busca pelo mesmo celular, desta vez usado e sem garantia. Fui lá na OLX, fiz uma busca, tá? Então, fiz uma busca aqui para João Pessoa e os celulares que estavam lá à disposição estavam sendo vendidos um por R$ 1.100, outro por R$ 1.400 e outro por R$ 1.499. Tá? Então, qual a diferença entre esses celulares aqui e os anteriores que eu busquei no Buscapé? Tá usado, ninguém sabe a qualidade do celular, se o celular caiu, se não caiu, se trocou tela. Tem vários sentimentos também sobre o preço E do telefone, o detalhe da marca também, né, professor? A marca, nesse caso, inclui muito. Porque se você fizer a mesma busca para celular da Apple, a diferença é bem menor. Sim. Nesse caso específico, tá? A gente tem o mesmo modelo,
O que que muda? Qualidade. Eu não consigo atestar, observem que nos meus anúncios aqui, se eu abrir, eu não consigo atestar com muita certeza a qualidade do ativo. Eu não consigo olhar, eu não consigo saber se ele teve tela trocada, etc. E aí pode ser que a pessoa esteja vendendo porque o celular está com a bateria ruim. Então, eu não tenho essa informação. E aí, no mercado, o mercado se ajusta às demandas, né? Então, obviamente, surgiu um novo segmento no mercado. Então, por exemplo, aqui eu trago uma loja que vende celulares usados. A diferença é que, além de vender o celular usado, ela dá garantia nos celulares, certo? E ela classifica os celulares por qualidade. Então, observe, eu tenho aqui o mesmo telefone, tá? E eu tenho 3 preços diferentes. O que é que muda? Para o celular em excelente condição, o preço é R$ 1.759. Para um celular muito bom, é R$ 1.659. E para um celular apenas bom, é R$ 1.559. O que é que muda de um para o outro? Se vocês observarem, aqui embaixo eu tenho a descrição de cada um desses tipos de celulares. Quando ele é classificado, quando ele é excelente? O aparelho com poucos sinais de usos, como pequenos arranhões. Ponto. Então, não tem nenhum outro, não tem tela quebrada, não tem nenhum outro problema. Quando ele é muito bom, quando o aparelho tem algum sinal de uso, porém mais leves. Podem ser arranhões, riscos ou amassados. Então, veja, entre o excelente e o bom, eu sei que o excelente não tem amassado, mas o muito bom pode ter amassado. Então, a qualidade da informação aqui, ela é melhor ou pior do que na OLX? Melhor. Melhor. Ela é pior ou melhor do que o celular novo? Pior. Ela é pior, porque o celular novo, ele tem a garantia da loja, né? Ele é totalmente novo. Exato. Isso vai ser refletido no preço, tá? Então, se nós... eu vou ranquear os preços que vocês viram aí. Então, ó, o celular novo, ele custa R$ 2.629, tá? O excelente, muito bom, com garantia, R$ 1.759. O usado, muito bom, com garantia, R$ 1.659. O usado apenas bom, com garantia, R$ 1.559. E aí eu peguei daqueles usados o preço médio, né? Peguei a mediana, na verdade. Eu tinha um que era 1.100, outro que era 1.400 e outro que era 1.500 e pouco. Então, eu peguei 1.400, que é o do meio, que é o menor preço, porque esse aqui eu não tenho a menor ideia da qualidade dele e ele não tem garantia. Então, observe que o preço ele está diretamente relacionado com a garantia do ativo, né, com a qualidade da informação, melhor dizendo. Ok? Então, observem que o exemplo ele não serve só para o mercado de carros usados. Tá? A gente consegue replicar ele em uma série de contextos. Então, a simetria de informação ela vai consistir nessa diferença de informação entre os ativos. Qual a forma que a gente tem, então, de lidar com essa simetria? Tá? A gente tem, por exemplo, a governança corporativa, que, no caso das empresas, minimiza os efeitos da assimetria de informação, porque busca coibir alguns comportamentos oportunistas e exigir maior transparência das empresas. Então, essa é a principal finalidade da assimetria. Um dos trabalhos mais relevantes na discussão de governança corporativa é o de James McLean, de 76, onde eles falam da separação entre propriedade e controle. Essa separação ela abre espaço para a assimetria de informação. Por quê? Porque o proprietário ele detém o capital, mas ele não tem expertise de gestão. Então, ele atribui o dever de gestão a um terceiro, que é o gestor. O gestor não tem o capital, mas ele tem a expertise. Então, ele gere esse capital. O exemplo mais claro de conflito de interesse ou de problema de agência são os governos. Tá? Então, por exemplo, vocês estão satisfeitos com os salários que os políticos recebem no Brasil? Não. Não. Vocês acham muito altos ou muito baixos?
Muito O alto. alto. Muito altos. Muito altos. Quem são os patrões, os detentores do capital da empresa que os políticos gerem? Nós. Nós. Nós, População, somos nós. E por que nós, então, não reduzimos o salário desses políticos? É, já temos o poder. Porque eles detêm Porque uma... nós atribuímos a eles o poder de eles decidirem pelos próprios salários. Então, por mais que nós tenhamos um interesse diverso, um interesse diferente de eles receberem menos, nós não conseguimos mudar isso. Então, existe o conflito de interesses. Tá? Então, nas empresas ocorrem da mesma forma. Nós vamos ter os acionistas, que são os detentores do capital, e muitas vezes os gestores, que podem, por exemplo, tomar decisões adversas de aumentar os benefícios próprios, aumentar os salários, tá? Contratar planos de saúde muito caros, por exemplo, e aí daí vem o conflito de interesse. Tá? Então, esse é o principal contexto dentro da discussão da assimetria de informação. Então, remetendo aos casos de assimetria de informação, no Brasil a gente tem casos, relatos. Tá? Por exemplo, o caso do caso da Mundial é um caso bem famoso, tá? Que foi chamado de bolha do alicate. Essa empresa é uma empresa ainda de capital aberto, muito pequena, uma small cap, que tem pequeno volume de negociações. Então, é uma empresa bem conhecida pela fabricação de alicates de unha, né? Cortadores de unha. Então, essa empresa, ela faturava por ano, na época, 365 milhões de reais. Tá? Esses papéis chegaram a ser mais negociados do que o da Petrobras. Uma empresa com receita de 244 bilhões de reais na época. Tá? O que justificou isso? Qual foi o problema? 10 pessoas que foram classificadas como quadrilha manipularam o mercado. Então, as pessoas começaram a comprar e vender as ações de forma coordenada, inflando as ações da empresa. Tá? Então, as ações saíram de 24 centavos e alcançaram R$ 7,00. Acumularam altas aí de 2.800%. Obviamente que era manipulação. Em algum momento, as pessoas que estavam negociando viram que a empresa inflou de forma muito rápida, venderam as ações e saíram dela e pararam de negociar. Então, o preço retornou à média. E aí, muita gente perdeu dinheiro. Tá? Então, esse é um caso bem famoso. O presidente da época ainda está sendo julgado. Ele foi inocentado no último caso. E uma outra pessoa está sendo julgada também com tendência de ser também inocentado, apesar do caso ter se tornado famoso na época. Outros dois casos famosos que eu já comentei, então não vou me estender muito, o caso da Sadi, do Wesley e do Joesley Batista. Né? Aqui eu apresento para vocês agora algumas evidências para a gente finalizar essa parte da simetria de informação. Esse gráfico é o gráfico de um artigo que eu fiz junto com o Felipe e o Edilson, eram professores do programa de contabilidade na época, em que nós relacionamos o preço da ação da OGX, a disclosure da empresa. A empresa publicava uma série de informações no seu site, informações de desempenho operacional, entre outros tipos de informações, não necessariamente só informação oficial, mas notícia também. E a PIN, que é uma medida de probabilidade de negociação com informação privilegiada, que eu havia utilizado na minha tese de doutorado. Então, eu peguei essas medidas que estão aqui e entre o IPO da OGX, lá em setembro de 2018, até o final de 2014, quando a empresa chegou ao problema, eu relacionei essas duas medidas para tentar identificar algum padrão. Observem que os movimentos no gráfico são relativamente previsíveis, principalmente se a gente relacionar essas duas medidas. A disclosure, que é essa linhazinha cinza mais clara, e a PIN, que é essa linha escura, essa linha cinza aqui mais escura. Observe que os movimentos são muito parecidos, né? Então, aqui eu tenho
movimento de subida, eu tenho também movimento de subida, aqui eu tenho um pico, e aqui eu tenho um pico, aqui eu tenho uma descida, e aqui eu tenho uma descida. Existe um certo delay, mas os movimentos se parecem. O que pressupõe que as informações divulgadas pela empresa, elas tendiam a movimentar o mercado, né? Elas criavam tendência no mercado. E a gente fez uma relação disso, né? A gente conseguiu fazer uma relação com o preço da ação da empresa e com o índice preço por valor patrimonial, ponderado pelo patrimônio, tá? Então, nós vimos que a notícia ela estava negativamente relacionada com o preço da ação. Quanto mais informação a empresa publicava, mais o preço da ação caía. Tá? Quando a gente ponderou pelo ativo, a gente não encontrou nenhuma significância estatística. Os fatos relevantes, eles eram positivamente relacionados. Quando a empresa publicava fato relevante, o preço aumentava. Tá? Não, desculpa, notícia. Notícia, aqui é volatilidade. Essa daqui é volatilidade, na verdade. Essa daqui é a notícia. Quando a empresa publicava notícia, o preço subia. Então, ela utilizava a notícia para fazer com que o preço da ação subisse. O fato relevante que ela era obrigada a publicar tinha resultado negativo. Então, quando ela publicava fato relevante, o preço caía. Tá? Comunicado ao mercado não teve significância e o relatório, o ICVM, que é o relatório em que o controlador é obrigado a publicar a informação de quando ele negocia. Também teve efeito negativo no preço. A gente pegou tudo isso aqui e transformou no índice, tá? Que está aqui, índice de disclosure. O índice teve relação negativa e significante nos dois casos, mostrando que quanto mais a empresa publicava a informação, tá, mais o preço da ação caía, tá? Principalmente informação regulada. Né? Aqui, ó, a notícia que não era regulada, o efeito foi positivo. O que dá a entender que a empresa utilizava informação livre, ela conseguia conduzir o mercado, fazer com que o preço subisse. Mas quando ela era obrigada a publicar informação, essa informação era uma má notícia, trazia o preço para baixo. Tá? E aí a gente relacionou a nossa medida de assimetria de informação com o índice, não houve significância estatística, tá? Mas com a divulgação de informação trimestral, houve relação significante. Então, a empresa, de fato, tinha a relação entre o preço, a medida de assimetria e a divulgação de informação contábil. Certo? E aí a gente consegue também reforçar isso conforme a gente traz os controles das informações para dentro do modelo. Tá? Então, mais uma vez, a nossa dummy aqui ela é negativa e significativa. Eu trago também algumas informações mais do mercado do relatório que normalmente a CVM publica. Tá? Então, aqui a gente tem, historicamente, a quantidade de casos julgados desde 78 até 2015. Né? Apesar da diferença de magnitude, tá? Desconsiderem isso aqui, ó, o 4 está mais alto do que o 9. Tá? É porque os relatórios são páginas diferentes e para caber na página aqui eu acabei apertando e ficou desproporcional. Vamos olhar só para os números. Observem que ó, antes eu tinha 3, vários 1s, 2, aqui eu já tenho 3, 4, 3, 6, 4, 5, até 9 em 2015, que foi o último ano. Então, em certa medida, há uma tendência de crescimento desses números de insider trading. Tá? Ainda não é muito clara a tendência, mas existe uma tendência de crescimento. Desse mesmo relatório da CVM 2015, a gente vê aqui o número de casos indiciados por insider trading. Né? Então, ó, os casos em azul são os casos julgados e na linha vermelha são a quantidade de pessoas indiciadas. Tá? Observem que o pico foi em 2004, tá? Onde a gente teve muita gente indiciada até 2015. Depois aqui meio que ficou uma constante, né? Ou seja, nós não temos históricos de muita gente indiciada, de muitas pessoas indiciadas. Olhando aqui para de onde são as pessoas que foram indiciadas por informação privilegiada. A maioria delas, ó, pessoas do mercado, 137 dentro do período 2002 a 15. 12 eram pessoas externas e de 74 eram insiders, pessoas de dentro da empresa.
De onde vem a maioria dessas pessoas? Quando olhando para dentro da empresa, ó, 51 eram administradores da empresa. Tá? Olhando para o mercado, a maioria foram de investidores que de fato foram julgados como pessoas que usavam essa informação para se beneficiar. Professor, deixa eu ter uma dúvida. Necessariamente esse insider, tipo, por exemplo, eu sou administradora de uma empresa e eu faço a negociação, alguma coisa que eu faça errada. Aí eu sou considerada que eu usei informação privilegiada. Mas aí eu tenho acesso a essa informação, mas não necessariamente eu mesma faça. Mas eu coloque um amigo muito próximo para fazer. Família não, porque a família teria como rastrear, mas se eu coloco um amigo para fazer uma laranja, é considerado também? Sim, também entra. Se for identificado relação, se a informação puder ser rastreada, por exemplo, sabe como as pessoas que estavam envolvidas no caso da Mundial foram identificadas, parte delas, por meio se eu não me engano, do Orkut. Eu acho que ainda não era Facebook na época. Eles eram todos amigos na rede social, e a rede social foi um dos elementos utilizados para se construir a rede de contatos. Né? Então, isso comprovou um pouco essa relação. Aqui a gente tem os insiders, né, classificados como internos e externos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem administradores, os externos, bancos, consultorias, assessores. Tá? E no mercado a gente também tem os investidores, mais uma vez aqui detalhados como sendo os principais. Dentre os que foram punidos e absorvidos, tá? Olhando para o mercado, ó, a maioria foi absorvida, né? 39, só 9 foram punidos. Tá? Os insiders têm uma proporção de punidos maiores. E aqui a gente tem, em azul, os ganhos obtidos das pessoas que foram absolvidas, e em vermelho, aqueles que foram punidos. Observem que os punidos, os ganhos, eles estão aqui a no máximo R$500 mil. Né? Tem um aqui, um outlier aqui, outro aqui e outro aqui, os que foram punidos. Mas observem que tem vários pontinhos azuis aqui, ó, que foram pessoas absolvidas e que tiveram ganhos bem grandes. Tá? Então, ó, tem um ganho de 7 milhões aqui, outro de 11 e pouco, que foram pessoas absolvidas. Onde as pessoas tiveram ganhos, né? Qual foi o tipo de negociação? Aqui, ó, recompra de ações, reorganização societária, formação sobre reorganização. A empresa vai reorganizar, então o insider corre lá e faz a negociação. Formação sobre negócios e companhias, entrada de novos sócios. Tá? Então, esses são tipos de informações que usualmente eles utilizam no mercado. Bom, então, entrando nessa reta final, para a gente fechar, então, qual é o contexto da simetria de informação? Né? Então, como eu falei, a gente já falou um pouco de seleção adversa e a gente teria também o risco moral como sendo outro elemento de assimetria de informação. Tá? No Brasil, a gente tem alguns estudos que apontam para isso. Então, normalmente, as firmas boas, elas têm mais dificuldade de se comunicar no mercado. Tá? Se os investidores eles não conseguirem distinguir as firmas boas das ruins, então as firmas boas acabam sendo prejudicadas e as ruins vão ser favorecidas. Né? Porque quando você olha para a média, quem está abaixo da média acaba sendo favorecido. Então, se os proprietários das firmas boas eles têm informação melhor do que os outsiders, que são aqueles que negociam fora, então, esses títulos eles tendem a ser subavaliados. Né? Então, é isso que preocupa, então, normalmente as empresas boas. As firmas ruins, elas tendem a estar disponíveis por preço médio no mercado. Então, normalmente, elas tendem a parecer mais baratas, porque não se sabe exatamente a qualidade da empresa. Então, há uma tendência dos mercados de se buscar essas empresas. Então, por exemplo, IRB, CVC, Oi, que são empresas que tiveram dificuldades e que não se tem completa noção da qualidade do ativo, são empresas que parecem estar baratas. Pode ser que estejam de fato, se a qualidade das empresas for, de fato, aquela que está sendo divulgada. Caso não seja, as empresas, na verdade, não estão baratas, podem estar caras. Tá? Então, a seleção adversa é quando você corre o risco de selecionar aleatoriamente uma empresa ruim ali no mercado. Por comparação de uma empresa de energia elétrica.
analiso e compro uma achando que ela é uma boa empresa, mas pode ser que ela não seja. Tá? Então, isso causa um problema para a eficiência de mercado. Então, na seleção adversa, eu tenho o problema criado pela assimetria de informação antes da seleção ser realizada. Surge, então, quando as decisões de troca de um indivíduo informado dependem de suas informações privadas. E aí ela representa um risco transacional, porque o agente ele mantém uma informação privada de forma que o comprador não tem acesso a essa informação. E a informação imperfeita no mercado, que vai refletir, então, características sendo negociado no mercado de forma incompleta. Né? O agente que compra não tem acesso à informação por completo. Então, quais são... Oi. Acontece muito esse caso da seleção adversa nos bancos, né? Empréstimos ou também empresas de contrato de seguros, porque se os tomadores de empréstimos têm a melhor informação do que os poupadores, nesse caso. E pode ser que quando for realizado o contrato de fato, a reação seja adversa, né? Possa ser que os tomadores de empréstimo não utilizem aquele empréstimo para fazer as negociações de acordo com que os poupadores acreditariam que eles fizessem. Assim, poderia ser. Sim, isso espécie... Pode falar. Sim, isso pode ser especialmente importante no caso dos bancos. Tá? As seguradoras, não, eu acho que está mais relacionado a risco moral, eu vou falar disso. Mas principalmente relacionado ao caso dos empréstimos. No caso dos empréstimos, isso é bem comum. Tá? Aí, quais seriam as medidas que nós teríamos, então, para poder evitar esse problema? Primeiro, buscar se há informações com qualidade, tá? No caso dos bancos, por exemplo, no caso de pequena empresa, é muito comum a história de a gente ter 3 balanços, né? Tem o balanço real da empresa, que só o proprietário sabe, está na cabeça dele. Tem o balanço que vai para a Receita Federal, que é aquele reduzido para ele pagar menos imposto. E tem o balanço que vai para o banco, né? Que aí o cara quer muito crédito, ele diz ao contador, ó, dá uma caprichada, dá uma inchada no balanço. Então, o banco sofre com esse balanço. Né? O que eles têm feito para reduzir isso? Pedir o balanço da Receita Federal, a declaração enviada para a Receita Federal. Né? Porque ali o banco vai saber o seguinte, diz, olha, a empresa, no pior das hipóteses, ela está igual a isso aqui, se ela for muito correta. Se ela for melhor, essa informação está subavaliada. Buscar regulação, verificar se tem garantias, governança corporativa, são formas de reduzir o problema da seleção adversa. Né? Então, como eu falei, as demonstrações contábeis aqui são extremamente importantes. Né? E aí, em alguns ambientes, a proteção legal para o acionista é maior. No mercado brasileiro, por exemplo, é menor do que no mercado norte-americano. Quanto melhor é o padrão contábil do país, mais é a informação para o investidor. E aí a gente tem as garantias que podem auxiliar a tomada de decisão. Por exemplo, essas garantias elas reduzem a seleção adversa. Se eu tenho uma garantia, tá, ela pode reduzir o possível prejuízo que eu possa vir a ter. Então, por exemplo, para títulos privados aqui no Brasil, títulos de dívida, títulos bancários, tem a história do Fundo Garantidor de Crédito, uma espécie de seguro. Eu não sei se o banco BMG é um banco muito bom, muito seguro. Comprei um CDB dele. Bom, se o banco for um banco ruim, o Fundo Garantidor de Crédito vai cobrir até R$250 meu no CDB. Isso é uma forma de garantia de diminuir esse risco. Então, como resolver o problema da seleção adversa? A produção privada de informações, eu posso produzir mais informações, fornecendo às pessoas recursos informacionais com detalhes. Regulação do governo, o governo pode ser mais rígido na regulação e coibir isso. Por exemplo, na Austrália, vender um carro usado
necessariamente, obrigatoriamente, você tem que fazer o laudo da venda. Não pode haver venda de carro sem haver o laudo. Então, o vendedor ele tem que mandar fazer o laudo e vender o veículo junto com o laudo. Então, isso é uma questão de regulação, né? Intermediários financeiros, então, por exemplo, especialistas que produzem informação sobre a firma, a gente tem a figura do analista. O analista, ele olha não só o número contábil de hoje, mas o passado, ele olha o contexto, ele analisa a condição econômica, é um exemplo. Colateral, garantias e patrimônio, tá? Então, por exemplo, propriedade prometida ao credor, caso o tomador se torne inadimplente, os bancos, eles exigem garantias. Por exemplo, a empresa ela pode tentar capturar recursos via debênture com garantia real, oferecendo um ativo como garantia, caso a debênture não seja paga. Tá? Esse é um exemplo. E o outro problema é o caso do risco moral, tá? Ou moral hazard. O que é esse risco moral? É o risco de mudança de comportamento do agente, tá? Por exemplo, situação no qual as ações de uma das partes afetam o bem-estar das outras, tá? O interesse das partes diferem em alguma medida, ou quando as ações escolhidas pela primeira parte não são completamente controláveis. Por exemplo, o caso do setor de seguros é um exemplo claro para isso. Todo qualquer tipo de seguro. Seguro de automóvel, seguro de saúde, né, com o plano de saúde. Então, por exemplo, o cidadão que não tem seguro no carro, ele toma uma série de cuidados adicionais. Ele não deixa o carro parado num local muito esquisito, ele evita deixar o carro dormir fora de casa, se ele tiver uma garagem, ele põe o carro na garagem. Ele é mais prudente no volante, porque se ele bater, o prejuízo vai ser dele. Mas a partir do momento que ele contrata o seguro, aí ele relaxa essas premissas. Né? Ele deixa o carro lá fora, deixa o carro lá na rua, se alguém bater tem seguro mesmo, aciona o seguro. Né? Ou seja, ele muda o comportamento. Né? Então, esse é o problema do risco moral. Né? O comportamento ele muda e ele não é completamente controlável. Né? Então, ele se refere a situações no qual, em um lado do mercado não pode observar completamente as ações do outro lado. Né? É o cidadão que nunca vai no médico, mas depois que ele faz o plano de saúde, ele vai todo mês porque ele está pagando. Se ele não for, ele vai pagar. Se ele for, ele vai pagar. Então, o comportamento muda. Tá? Então, esse é um exemplo bem, bem claro. Como resolver esse problema? Primeiro, da mesma forma, produção de informações. Monitoramento é uma maneira do acionista reduzir o problema do risco de agência. Tá? Então, no caso das empresas, ele pode monitorar com auditorias frequentes. No caso da regulação do governo, tá? Então, por exemplo, novas normas e regras jurídicas que fazem com que a mudança de comportamento seja penalizada. Então, por exemplo, se o cara fala que lá na pólice de seguro, que ele tem uma garagem, que o carro dele dorme na garagem, que ele não vai trabalhar com o veículo, e se, por exemplo, a seguradora conseguir comprovar que o veículo foi furtado no estacionamento da universidade, ela fica desobrigada a pagar o seguro, porque ele infringiu uma informação que foi colocada ali. Tá? Mas, professor, por exemplo, os seguros mesmo, você passou 5 anos, usa o seguro sempre, não aciona o seguro e tal. A partir do momento que você começa a acionar o seguro do ano seguinte começa a ficar mais caro. Sim. Quanto mais você acionar, mais vai ser caro, vai encarecer esse produto. É uma forma da empresa seguradora punir o comportamento moral também? Não é? Sim. E funciona para o seguro de veículos, o seguro residencial, mas, por exemplo, não funciona para o seguro saúde. Né? Por quê? Porque existem regras que impedem que isso ocorra. Né? A agência de saúde, ela impede que a seguradora aumente o seguro individualmente para a senhora fulana de tal de 80 anos, porque ela usa muito. Né? Esse aumento pelo uso, ele é proibido exatamente por uma questão de saúde. Então, a regulação, ela entra aí. Mas, por exemplo, no caso do veículo, sim, o uso contínuo... Mas de saúde não tem a coparticipação, que alguns têm? Quanto mais você usar, mais eu vou pagar.
Sim, seria uma forma de tentar coibir esse comportamento oportunista. Mas, por exemplo, quem tem contrato sem coparticipação, se eu for, por exemplo, vamos supor que eu tenho um plano de saúde da Unimed sem coparticipação. Em 2019, eu não fui para médico nenhuma vez. E aí teve um aumento em 2020. Esse aumento foi um percentual de aumento para todo mundo. Aquele que usou todos os meses vai ter o mesmo percentual de aumento daquele que não usou nenhuma vez. Então, não há penalização nesse sentido. Isso por conta de uma regulação, né? Não porque as seguradoras não quisessem fazer isso. A regulação impede, porque se eu usei é porque eu tive problema de saúde, e eu fiz um plano de saúde para usar. Tá? É diferente do caso do acidente do veículo, por exemplo. O efeito, na verdade, é o contrário, né? Não é que a seguradora ela aumente o seu seguro porque você bateu o carro. Na verdade, ela mascara isso com um desconto. Ela lhe dá um desconto se você não usar o veículo. Então, você tem um bônus por ser mais prudente, né? O efeito é o mesmo, mas o entendimento legal é diferente. Ela está sendo boazinha e não está penalizando quem usou o seguro. Bom, aí, finalizando algumas métricas de medidas de assimetria, tá? Existem várias. Existe uma série de estudos que relacionam a assimetria com o valor da empresa, então mostram, teoricamente, que a assimetria de formação ela pode ter um profundo impacto nas decisões de financiamento, né? Quanto mais arriscada a empresa, maior tende a ser o custo. Tá? Então, a assimetria de formação ela não pode ser medida de forma direta. Não é possível de se medir, ela não é um fenômeno observável diretamente. Então, a gente tem uma série de medidas. Por exemplo, a gente tem volatilidade dos retornos, quanto mais volátil, maior tende a ser a assimetria. Lucros anormais também, número de anúncios públicos que a empresa faz, quanto mais ela faz anúncio público, menor tende a ser a assimetria. Intensidade de negociação, quanto maior o volume de negociação, menor tende a ser a assimetria, porque tem muita gente comprando e vendendo a ação, então o efeito de condução de preços é diluído. Dispersão dos retornos, market to book, diferença do valor do mercado para o valor contábil. A gente tem uma série dessas medidas. E elas são divididas em alguns grupos. A gente tem medidas baseadas em previsões de analistas, medidas baseadas em conjuntos de oportunidades de investimento, como, por exemplo, o market to book, e as chamadas medidas de microestrutura de mercado. Elas estão divididas. Dentro das medidas de previsões de analista, a gente tem as medidas relacionadas às previsões. Por exemplo, a gente vai ter consenso da previsão de lucros da empresa, dispersão da previsão, erro de previsão, acurácia da previsão. Então, são medidas que são usualmente utilizadas como assimetria de informação. Tá? Existe, óbvio, uma fragilidade, né? Cerca de 84% do erro de previsão observável, ele é atribuível a estimativas incorretas de características específicas da empresa, né? Então, há uma fragilidade nesse tipo de medida. Tá? As críticas que existem nesse contexto são que os erros de previsão são tipicamente tendenciosos. Então, por exemplo, um pressuposto importante em sua utilização é que os analistas podem ter informações imparciais, tá? Ou que eles reagem de forma diferente às informações que são publicadas. E as medidas baseadas em erros de previsão podem distorcer o grau de assimetria, exatamente por conta também da tendência que os analistas podem impor nessas medidas. Tá? O número de analistas que seguem uma empresa também é uma outra proxy. Quanto mais analistas seguem a empresa, menor tende a ser a assimetria. Por exemplo, é pouco provável que haja uma assimetria junto ao Banco Itaú, porque tem muito analista de olho. Os caras estão lá minuciosamente analisando a empresa. Mas se a gente pegar uma empresa como a Mundial, nenhum analista acompanha a empresa, porque ela é muito pequena. Não tem previsão para a empresa. Então, como ninguém está olhando para lá, é mais fácil manipular a informação desse tipo de empresa. Dentre as medidas de oportunidade de investimento, a gente tem o market to book, a relação do preço do mercado, preço da ação, ao valor contábil. Quanto mais longe, significa que a empresa tem maior oportunidade de crescimento. Se a gente olhar para a Magazine Luiza, por exemplo, ela já chegou a ser negociada a quase 50 vezes
o valor contábil da empresa. Isso quer dizer que a expectativa sobre o crescimento é muito grande. Isso também aponta a possibilidade de assimetria de informação. Um bom exemplo para isso é o IRB, Brasil. Ele chegou a ser negociado a mais de 10 vezes o valor patrimonial. E aí descobriram que pode ser que eles estejam manipulando o lucro. Aí a empresa despencou. Já quando a empresa é negociada por um valor de mercado muito próximo ao valor contábil, é difícil ter assimetria de informação. O mesmo vale para o índice lucro-preço, ou o contrário, preço-lucro. Também o raciocínio é idêntico, o que muda é só a direção do racional. A indicação que essas proxies elas são medidas indiretas. O market to book, por exemplo, ela é uma medida de desempenho corporativo. Então, se o mercado tiver, por exemplo, como a gente está agora, em período de forte baixa, essa medida ela é distorcida, da mesma forma que o indicador preço-lucro. É uma medida de erro que está suposta aí, ela está sujeita a erro de medida. Uma ponta, o preço, o valor do mercado pode estar extremamente pressionado ou extremamente otimista pelo ambiente do mercado, e a parte contábil pode ser manipulada. Tá? Esse é um problema. Por último, as medidas de microestrutura de mercado. Tá? O custo de informação ele pode afetar o preço e o processo de cotação dos ativos. Tá? Então, segue uma demanda aí de proxies derivadas de outras medidas, normalmente de volumes de negociação relacionadas à negociação. Então, a vantagem dessa medida, essas medidas elas são conhecidas como as mais eficientes, mas são as mais difíceis de serem estimadas. Tá? Ela não requer longas séries, elas não requerem longas séries históricas, porque normalmente o volume de informação ele é muito grande. Então, esse volume é que faz a diferença. Ele vai medir somente aqui medidas de custos de operação para um pequeno número de ações. A gente tem algumas medidas como o BDS Spread, né, que vai ser a diferença ali entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. A melhor oferta de compra é aquela que tem um menor preço. Se eu quero comprar pelo menor preço possível. E a melhor oferta de venda é aquela que tem maior preço. Eu quero vender pelo maior preço possível. Quanto mais distante for esses dois preços, tá, maior é o bid-ask da ação. Então, quanto maior o bid-ask, maior é a tendência de nós termos assimetria de informação. A PIN, probabilidade de negociação de informação privilegiada, ela é uma medida também de microestrutura do mercado, calculada com base nas negociações intradiárias, e ela calcula uma probabilidade de que tenha ocorrido negociação com informação privilegiada. Essa probabilidade ela é baseada no volume de negociação. Tá? A grosso modo, ela captura um desequilíbrio no volume de negociação. Se há um volume anormal de negociação, então o algoritmo ele tenta identificar, tá aqui, ele tenta identificar se esse volume ocorreu por conta de uma oferta de compra ou por conta de uma oferta de venda. Tá? Então, se foi uma oferta de compra, então houve uma pressão compradora. Houve um volume anormal e foi um volume de venda, então houve uma pressão vendedora. Tá? Então, fundamentalmente, essa probabilidade, que é a PIN, ela está baseada nesses coeficientes. Então, a gente tem um coeficiente de chegada de negociadores informados, que é o MI. A gente tem aqui a probabilidade de ocorrência de evento baseado em informação, pode ser que ocorra ou não esse evento baseado em informação, que é o alfa, e o delta é a probabilidade dessa informação ser uma má notícia. Então, a relação entre esses elementos me dá a probabilidade de negociação de informação privilegiada. A árvore de decisão, ela funciona dessa forma. Pode ocorrer um evento informacional, eu tenho a probabilidade alfa, ou não ocorrer um evento informacional, ou seja, pode não ter informação privada no mercado. A probabilidade é 1 menos alfa. Se ocorrer, essa informação privilegiada pode ser um sinal de baixa, a informação é uma má notícia, então vai haver queda nos preços das ações, ou pode ser um sinal de alta, tá? Pode ser uma boa notícia. A
probabilidade é 1 menos delta. Ocorrendo nas duas situações, daqui para frente, então, eu tenho a negociação. Observe que eu tenho uma linha aqui. Daqui para frente ocorre a negociação com informação privilegiada. Pode ocorrer uma chegada de compra informada ou pode ocorrer uma chegada de venda informada, tá? E aí eu determino as probabilidades. No artigo que eu apresento a vocês, tá? Eu trago, então, a relação dessa probabilidade com as variáveis que representam proxies de assimetria de informação, tá? Então, risco, retorno anormal, tá? Então, essas medidas aqui, elas são relacionadas com aqui com essa árvore de decisão a partir da PIN calculada para uma amostra de empresas no Brasil 2010 e 2011. Então, os resultados aqui que eu busco analisar são exatamente a identificação da relação esperada com cada uma dessas medidas. Quanto maior o risco, a relação com a simetria de informação ela é positiva. O retorno, quanto maior, maior a simetria de informação. Quanto maior o retorno normal, maior a simetria de informação. Quanto menor a liquidez, menor a simetria de informação e assim sucessivamente. Tá? Então, é esse o paper que eu coloco lá nas referências complementares para vocês, porque vocês avaliam. No final, resumindo o resultado, eu identifico que há probabilidade de simetria de informação no Brasil, que essa probabilidade girava em torno de 20%, um pouco maior do que no mercado norte-americano, por exemplo, que é onde há maior simetria de informação maior qualidade do ambiente informacional e menor simetria de informação, né? O mercado norte-americano ele é mais eficiente do que o mercado brasileiro. Esse paper que eu mostrei para vocês é esse aqui, tá? Simetria de informação e negociação com informação privilegiada. Então, lá vocês veem... Eu acho que chegou a 25%, não, professor? Em torno de 20%, um pouco mais do que isso. Tá? 25%. Então, nos Estados Unidos foi 19%. Isso. Brasil acima, mercados emergentes em geral acima de 20% e os mercados desenvolvidos abaixo de 20%, mas sempre nessa média. Isso não quer dizer, tá, gente, que tem 20% das pessoas na Bolsa de Valores negociando com informação privilegiada. Isso é uma medida de probabilidade. Há a probabilidade de que haja informações privilegiadas no mercado, negociações com informação privilegiada. E como eu falei, a medida ela não separa o insider legal, permitido, do proibido. Tá? A medida ela converge de forma média para esse tipo de negociação. Beleza? Alguma dúvida até aí?